Mas hoje ainda nesse tema, as grandes histórias da Bíblia, nós vamos ver uma história marcante de Jesus. E eu faço uma pergunta para você, imagina se você soubesse que a sua vida estivesse chegando ao fim. Seus dias estão contados, você sabe o dia da sua morte. E você tem uma oportunidade para ensinar as pessoas que você ama algo especial. Um último ensino, uma última conversa. O que você faria? O que você ensinaria? Pensa aí. Você, sabendo que daqui a alguns dias você vai morrer, você tem uma última oportunidade com as pessoas que você ama. O que você vai dizer para ela? Quais vão ser as suas últimas palavras? Quais serão as suas instruções a essa pessoa? Jesus sabia muito bem da importância daquele momento. Ele conhecia as pessoas que estavam com ele e ele sabia que ele tinha uma oportunidade de ensinar algo aos seus discípulos. Alguns de nós poderiam ensinar, contar um segredo, contar um segredo que eu guardei a minha vida toda, ou ensinar algo que nós achamos importante. E Jesus ensina algo aos seus discípulos. Durante o ministério de Jesus, ele ensinou muito a respeito do reino dele, a respeito dos princípios do reino de Deus. Por exemplo, em Marcos 10, 45, ele fala assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Então, o reino de Cristo, a vida de Jesus, o princípio dele era qual? Que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para entregar a sua vida pelas pessoas. Essa é uma das lições principais do reino de Deus, a questão de servir. Ele falou muito a respeito de negar a si mesmo, considerar o outro mais importante do que a mim mesmo. Estender a mão, dar a vez, amar. Esse é o reino de Deus. Aquele que quiser ser o primeiro deve ser o último e servo de todos. Esses são os princípios do reino de Deus, contrários ao reino do homem. O reino do homem é o mais poderoso, o mais inteligente, o mais forte. O reino de Deus não. É você negar a si mesmo, é você servir, é você se humilhar, é você estender a mão, é você alcançar o próximo. Esse é o reino de Deus, é um reino que revoluciona as nossas vidas. E agora, nessa última oportunidade, Jesus ele vai trazer essa grande lição. Muitos dizem a respeito do Sermão do Monte, a maior lição dada por Jesus foi no Sermão do Monte. Foi realmente incrível, mas para mim ainda eu acho essa lição a maior de todas. Quando Jesus, reunido com os seus discípulos, ele coloca uma toalha em volta da sua cintura e ele começa a lavar os pés de cada um deles com o objetivo de ensinar-lhes algo muito importante a respeito do reino de Deus. E essa manhã nós vamos ver essa história. Jesus lavando os pés dos seus discípulos. João, capítulo 13. Então abram as suas Bíblias ali em João, capítulo 13. Para mim, a maior de todas as lições dadas por Jesus. A maior de todas. Estão lá? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui nós vemos algumas coisas, um pouco antes da festa da Páscoa. Interessante que nós estamos chegando próximos da Páscoa, da falsa Páscoa, que nós celebramos aqui, a Páscoa do coelho que bota ovos de chocolate. Coelhos não botam ovos. Mas pouco antes da Páscoa. O que é a Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. A Páscoa era uma cerimônia celebrada pelos judeus que os levava lá atrás na história deles. O momento em que o Senhor Deus os livrou da escravidão no Egito. Vocês se recordam dessa história?
Quando Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o seu povo da escravidão no Egito, e as 10 pragas são lançadas contra Faraó, contra Egito, e uma delas era a morte do primogênito. E as instruções dadas por Deus para Moisés para passar para o povo é que eles deveriam escolher um cordeiro, cuidar desse cordeiro dentro da própria casa deles, e no dia certo eles deveriam matar esse cordeiro, pegar o sangue desse animal, colocar nos umbrais das portas, em cima e nas laterais, com um maço de ervas. Então eles molhavam o sangue na bacia, colocavam nas portas. Todos aqueles que acreditavam, os judeus, deveriam assar aquele animal e comer aquele animal, porque o anjo do Senhor passaria sobre, passar por cima, passagem, a Páscoa significa isso. Quando o anjo do Senhor passaria por sobre as casas, e aquelas que tivessem o sangue nos umbrais das portas, o primogênito da família seria poupado. As que não tivessem, o primogênito morreria. E foi o que aconteceu. O Faraó e os seus homens não acreditaram, não colocaram, o povo de Israel, obedecendo a ordem, colocou. Quando o anjo da morte passou, eles foram salvos, não morreram. O Egito teve grande perda. E aí eles libertam o povo de Israel. Daí surge a Páscoa. É quando eles se reuniam para lembrar do grande livramento de Deus sobre a vida deles. E agora Jesus está reunido com os seus discípulos para celebrar essa data. A data da Páscoa. E fala assim, ele sabia que havia chegado a sua hora, o seu tempo. Jesus Cristo, ele é soberano, ele é Deus. Algumas vezes ele dizia assim, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o momento pelo qual eu vim, mas agora era chegada a hora. Que hora? A hora do Filho de Deus tomar sobre si o pecado da humanidade. Havia chegado a hora preparada por Deus em que Jesus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não pecou, mesmo sendo tentado de todas as maneiras, iria receber sobre si a ira de Deus contra o pecado. O julgamento de Deus. Havia chegado a hora, ele sabia que o momento havia chegado. E mesmo nesse momento de pressão, ele tinha um plano, um propósito a seguir, que era amar aqueles que o Pai deu, e fala que ele os ama até o fim. Mesmo no momento difícil, mesmo no momento de pressão, ele os ama até o fim. E aí eu penso nessa palavra, né, de amar até o fim. Amar até o fim, eu penso em pais que amam os seus filhos, mesmo quando eles estão distantes do Senhor, estão fazendo coisas terríveis, mas aqueles pais, homens e mulheres, um pai e uma mãe que ama o seu filho até o final, que luta pelo seu filho, que não desiste do seu filho. Ou o marido por uma esposa, ou a esposa pelo marido, ou um amigo por um amigo, onde você vai até o fim a favor da vida daquela pessoa, você não desiste da pessoa. E Jesus, ele ama os seus até o fim. Mesmo quando as coisas estão difíceis para ele. Ele não deixa que a sua dificuldade o impeça de amar o outro. Ele não olha para si e diz assim, poxa, eu estou precisando de ser amado. Então, não, ele sabe da necessidade que ele tem, do papel que ele tem. E ele ama aqueles que o Pai colocou nas mãos dele até o fim. Verso 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então vocês imaginam Jesus e os discípulos na sala superior, o jantar está sendo servido, eles estão comemorando ali a Páscoa. E algo interessante aí fala que o diabo já havia induzido Judas a trair Jesus.
Interessante a respeito do diabo, porque quando você vê o diabo ali usando Judas. Quando você ouve falar do anticristo na Bíblia, você vê que o próprio diabo é quem vai possuir o anticristo. Então existem pessoas, né, que o próprio Satanás ele vai e usa a vida daquela pessoa. Ele não envia os seus demônios, o seu exército. Certas pessoas é o próprio Satanás. Uma vez eu ouvi num retiro nosso, um amigo convidado que ensinou, e ele falou assim, como o Satanás ele não é soberano, ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas, quando ele vê uma pessoa com o potencial de anticristo, ele próprio incorpora aquela pessoa. De repente o Adolf Hitler, por exemplo, pode ter sido incorporado pelo próprio Satanás. Não sei, é uma doutrina, algo que ele acredita que pode ser. Mas interessante porque Satanás ele entra no coração de Judas e ele coloca um plano, um propósito para Judas, que é trair Jesus. A pior coisa é a pessoa ser traída pelo próprio amigo. E Judas ele tem esse propósito no coração, mas Jesus ainda o amou e nós vamos ver quanto Jesus o ama. Verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E presta atenção aqui, isso é muito importante, porque isso fez com que Jesus tivesse confiança em quem ele era. Muitas vezes nós não temos essa confiança. Nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos para onde nós vamos, e nós vivemos para agradar os outros, porque não temos confiança em quem nós somos em Deus. Então nós criamos personagens para poder agradar as pessoas. Então no meu trabalho eu tento ser uma pessoa, na igreja eu procuro ser uma pessoa, em outro lugar eu procuro ser uma pessoa, porque eu não sei quem eu sou, eu não tenho confiança em quem eu sou, então eu quero a aprovação das pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão achar de mim? Será que elas vão gostar de quem eu sou? E é fundamental que nós, homens e mulheres de Deus, que servem ao Senhor Jesus, que têm o Espírito Santo, que a gente saiba quem nós somos. Que nós tenhamos a convicção em Jesus, como Jesus tinha a convicção, ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele ia, ele sabia quem era o Deus dele, e isso fazia com que ele fizesse qualquer coisa sem se preocupar com o que as pessoas iriam dizer dele. Quem nós somos? Quem você é? Abre lá em Efésios, capítulo 1. Vai para a direita na sua Bíblia. Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 1. A partir do verso 3 fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gente, nós somos filhos. Nós somos herdeiros de Deus. E é importante nós entendermos isso, para quê? Para nós vivermos uma vida estável. Para nós não tentarmos viver de uma maneira que eu tenho que fazer alguma coisa para agradar as pessoas, para ser recebido. Não, nós somos herdeiros. Somos filhos e filhas. Eu posso fazer qualquer coisa. Não preciso ficar preocupado com o que as pessoas vão achar de mim. Nós vamos ver aqui Jesus, sabendo quem ele era, dando um passo para baixo. Porque ele não se preocupou com o que iam pensar dele, ele sabia quem ele era. Aquela atitude dele não ia mudar quem ele era. Você é filho, você é herdeiro, você é filha, você é herdeira de Deus. Voltando lá em João, versos 4 e 5. Assim,
levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então você imagina Jesus, o Filho de Deus. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. Ele se levanta, os discípulos começam a olhar, o que ele vai fazer? O que ele está fazendo? Ele pega uma toalha, ele pega a água, coloca na bacia, e aí ele sabia quem ele era. E porque ele sabia quem ele era, ele toma a posição de servo. Você sabia que quando uma pessoa, naquela época, naquela cultura, quando uma pessoa chegava na casa de alguém para visitar alguém, a primeira coisa era o servo daquele homem, o escravo, o menor de todos. Ele vinha, pegava uma bacia e lavava os pés dos visitantes. Era um momento de mostrar hospitalidade. E Jesus, sabendo que ele era Deus, todas as coisas estavam debaixo da sua autoridade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o que ele faz? Ele se humilha. Ele pega uma bacia, ele pega o pé dos discípulos, Tiago, Judas, que estava que estava preparado para trair o próprio Jesus, ele lava os pés de cada um deles. Ele começa a lavar os pés sujos. Eu olho o meu pé, eu falo, imagina o pé daqueles caras, cara. Imagina o pé daqueles caras naquela época, que só andavam de chinelo. E Jesus começa a lavar o pé deles. Ele começa a amar de forma prática. A Bíblia define o amor de uma forma muito interessante em 1 Coríntios 13, verso 4. A partir do verso 4. Fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. E Jesus, ele é paciente com os discípulos, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ele é o mais importante de todos, mas ele toma a posição do menor de todos. Que nenhum deles tomaria naquele momento. Se ele dissesse assim, preciso de voluntário para lavar os pés aqui, eu não, porque eu sou maior do que ele, eu sou um... Então ele próprio toma a iniciativa, ele próprio dá a lição. É isso que eu acho marcante nessa história, porque além de ensinar, ele coloca em prática aquilo que ele diz. Ele mostra, ele demonstra publicamente para os discípulos. Ele lava os pés de cada um deles. Ele não diz apenas, embora nós saibamos que tudo aquilo que Jesus falava, ele fazia. Mas naquele momento é especial, porque ele fala e ele mostra, ele está falando, ele está fazendo, ele está falando. Olha aqui, vocês estão vendo isso aqui? Todas as coisas estão debaixo da minha autoridade, mas olha o que eu estou fazendo. Ele toma a posição do servo, ele sabia que aquilo ali era a posição do servo. Como assim, Senhor? O Senhor vai lavar os pés das pessoas? Imagina o conflito. E nós aprendemos muito com isso. Uma das coisas que nós aprendemos é que, a respeito disso, a respeito de servir, a respeito de amar, é que existe a hora de servir e de ser servido. Embora o Filho do Homem não veio para ser servido, é importante nós entendermos. Porque Jesus foi abençoado pelas pessoas. Ele recebeu comida das pessoas, ele foi servido. Ele recebeu um lugar para dormir das pessoas. Nós estudamos a respeito de Lázaro, Maria e Marta, eles hospedavam Jesus. Ele foi servido ali. Ele era servido por eles. Mas o propósito dele não foi vir para ser servido. Embora sendo rei, ele não era o reizinho da barriga, né?
Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Mas houveram momentos na vida de Jesus em que ele foi servido. E nas nossas vidas é igual. Nós viemos para servir, o nosso chamado é servir, mas como é que eu vou servir sem ter alguém para ser servido? Então é um rodízio. Eu sirvo, você me serve, e nós vamos servindo uns aos outros, nós vamos nos sujeitando uns aos outros. Existe a hora de servir e de ser servido. E é interessante, principalmente nessa situação aqui, que quando a pessoa vai receber esse cuidado, esse carinho, fala, é tão difícil receber. Mas nós temos que aprender a receber também. Com certeza, maior alegria há em dar do que em receber, mas há também alegria em receber. Você vai abençoar a pessoa que está te abençoando, que está te servindo, quando você recebe aquele serviço, aquele carinho. Você não vai ser aquele dá, mas é uma troca. Você serve, você recebe, você abençoa, você é abençoado. Uma hora eu estou bem, uma hora você está bem. Uma hora eu te encorajo, outra hora você me encoraja. Uma hora eu te estendo a mão, outra hora é você quem vai me estender a mão. Uma hora eu te ligo, outra hora é você quem vai me ligar. É isso. Lembrando que o princípio é sempre servir. Mas a grande lição é essa: existe hora de servir e hora de ser servido. Se estiver na dúvida, não, eu vou primeiro, né? Quem vai primeiro? Eu vou primeiro. Eu sirvo primeiro, eu digo. Você vai na minha frente. Gente, isso é o reino de Deus. Nós estamos sendo desafiados a viver o reino de Deus. Nós vivemos dias difíceis, onde nós não podemos mais brincar de igreja, ser evangélicos, sermos... Não, nós somos cristãos, seguidores de Jesus, que vivem aquilo que aprendem, que colocam em prática aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Eu tenho que ser o mesmo homem aqui, na minha casa, no meu trabalho, em todos os lugares que eu estou. Porque Jesus era o mesmo homem em todos os lugares que ele estava. Eu não posso chegar aqui e ficar preocupado. Será que tudo que eu estou falando vai por água abaixo porque em casa eu não pratico nada disso? Não, eu tenho que praticar isso na minha casa. Preciso servir os meus filhos, servir a minha esposa. Eu gostei, outro dia a Lídia falou assim, é tão legal, né, quando a gente acorda, o papai já fez o leitinho de todo mundo, já colocou o café na mesa, já lavou toda a louça. Aí a Lília ficou, pô, Lídia, não é bem assim, não. Eu falei, é isso aí, filha. Mas assim, é legal porque ela percebeu isso. É uma coisa que você não faz para ser visto, mas as pessoas começam a ver. Ela sabe quando ela acorda, o leitinho dela já está lá para ela tomar. Nós não podemos ficar esperando assim, só vou fazer se a Lília fizer para mim. Se a Lília nunca tomar a iniciativa de fazer um café para mim, eu nunca vou fazer um café para... Gente, isso não é um princípio de um homem ou de uma mulher de Deus. Você tem que ser o primeiro a servir, o primeiro a... E isso é algo que transforma, isso é algo que constrange, isso é algo que se espalha. Se espalha. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Ele quer ensinar algo para eles, ele sabia quem ele era. Então você fazer o café para alguém, você estender a mão para alguém, não vai diminuir quem você é. Jesus, tomando a posição do menor de todos na casa, não tirou dele toda a sua glória. Não o diminuiu em nenhum centímetro. Ele não deixou de ser o Todo-Poderoso, ele não deixou... Não, agora ele lavou os pés, ele é... Não, ele não deixou de ter todas as coisas debaixo da sua autoridade. Isso o engrandeceu ainda mais. Isso fortaleceu ainda mais. Isso trouxe ainda maior autoridade às suas palavras. Porque ele não era como os fariseus, como ele sempre dizia. Os fariseus, eles só falam, eles não fazem o que eles falam. Ele falava assim, olha, vocês fazem o que eles dizem, mas não o que eles fazem, porque eles não fazem o que eles falam.
Eles são da boca para fora. Jesus não, ele vivia o que ele ensinava. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós vamos viver o que nós aprendemos. Porque senão não adianta nada. O homem que ouve as minhas palavras e não a pratica é semelhante àquele que se olha no espelho e logo que sai, esquece da sua fisionomia. Então nós temos que ser homens e mulheres que praticam aquilo que ouvem, que estudam, que recebem de Deus. Não apenas ouvintes, mas praticantes. Continuando. Verso 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Imagina essa cena, né? Jesus se aproximando dele com a bacia, ele meio que tirando o pé, né? Ô, Senhor, vai lavar os meus pés, Senhor? Né? Ele vai começando ao constrangedor. Como é que o Senhor vai lavar meu pé? Eu tenho que lavar o seu pé, Senhor. E aí eles têm um diálogo interessante. Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Isso é incrível. Como que nas nossas vidas, muitas vezes nós não entendemos o porquê de certas coisas nas nossas vidas. Principalmente quando são situações constrangedoras. Principalmente quando são situações que nós achamos contrárias às nossas vidas, de repreensão, de crescimento, de poda. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós ficamos frustrados, malucos. O que está acontecendo? Jesus fala: você não compreende agora o que está acontecendo, mas isso é para o teu bem. Isso é para o teu crescimento. A poda, para a planta crescer, ela precisa ser o quê? Podada. A pedra preciosa precisa ser o quê? Lapidada, trabalhada. Se nós não formos podados, lapidados, trabalhados, nós não crescemos de forma saudável. Sai aquele galinho que começa a ir para um lado errado, precisa ser podado. Precisa ser trabalhado. Mesmo que na hora a gente não entenda. Mesmo que na hora a gente não compreenda o que está acontecendo. Desliga esse ar aí, Márcio, que acho que está um pouco de frio para a galera. Continuando. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Não, no Senhor, eu que lavo os seus, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. E aí Jesus responde: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então Jesus diz assim: se eu não lavar o seu pé, a gente não tem parte, a gente não tem intimidade, a gente não tem uma ligação. E aí Pedro, ele fala: não, eu quero ter parte contigo. Eu quero estar contigo. E olha o que ele responde no verso 9. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Lava o meu corpo todo, então, se significa ter parte contigo. É o que eu quero. E muitas vezes nós, fazemos como Pedro: Senhor, eu quero ter parte contigo, eu quero. E fazemos muitas vezes apenas da boca para fora. Algo interessante, Deus tem sido muito gracioso conosco, que nas nossas reuniões de oração, nas sextas-feiras, tem sido muito edificante. E o Senhor falou conosco algo muito importante na reunião de oração na sexta-feira. Algumas coisas, uma delas é a respeito de deixarmos a zona de conforto. Como assim? A zona de conforto não produz nada bom. A zona de conforto é quando está tudo tranquilo, quando eu não sou desafiado, quando as coisas já fluem automaticamente. Nós temos que sair da zona de conforto. O que significa isso? Nós temos que ir além, nós temos que buscar mais, nós temos que nos dedicar mais, nós temos que desafiar a nós mesmos ainda mais.
no Senhor. Para ver o Senhor trabalhar nas nossas vidas ainda mais. E qual foi a maneira que ele falou conosco a respeito disso? Através de 3 palavras. No temor, o temor do Senhor. Nós estamos na igreja, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós vivemos para o Senhor, nós temos que ser tementes a Deus, com respeito a Deus, é o reino de Deus, é a obra de Deus. Não é uma brincadeira não é um clube de domingo, é o reino de Deus, é a vida cristã. Então, o temor, nós precisamos ser desafiados no temor a Deus. No compromisso, o compromisso é a responsabilidade. Se eu sou responsável a ir para o meu trabalho todos os dias e chegar lá no horário certo, eu sou responsável ainda mais com as coisas do Senhor. Com a obra de Deus, com o reino de Deus, com a minha vida individual com Deus. Saímos da zona de conforto. A zona de conforto diz, não deu, está tranquilo. Deus é gracioso, Deus é bom. Não... A zona de conforto não produz nada. A zona de conforto não produz nada espiritualmente falando. E zelosos. Zelo pela obra. Zelo por aquilo que eu estou fazendo. Carinho, responsabilidade, empenho naquilo que eu faço. Conversei com alguns líderes aqui da igreja outro dia, eu falei para eles, gente, se a gente chegar aqui na igreja, se eu chegar na igreja para pregar no domingo, sem ter buscado a Deus, sem ter me preparado, sem ter orado, eu estou pecando contra Deus. Se você chegar aqui na igreja para cantar, sem ter pensado nas músicas, sem ter orado a Deus, você está pecando contra Deus. Se você for ensinar na classinha das crianças, sem ter nem olhado o material, você está pecando contra Deus. Se chegar na cozinha e juntar tudo ali, e fazer uma gororoba para a galera comer, está pecando contra Deus. Nós temos que ser zelosos, nós temos que ter compromisso, nós temos que ter temor. Porque é a obra de Deus, é o reino de Deus, tudo deve ser feito com excelência, com dedicação, com empenho, com amor, com carinho. A zona de conforto não produz nada. Nada. A zona de conforto te mantém parado e daqui a pouco você começa a andar para trás. Porque ela não te desafia. Você foge dos desafios. Prosseguindo. Depois da resposta de Pedro, me lava todo, Jesus ele dá uma outra resposta para ele. Ele fala assim, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Então Jesus fala algo misterioso aqui, né? Ele diz assim, quem já se banhou está limpo, precisa apenas lavar os pés. O que ele está querendo dizer aqui? A respeito da salvação. Quando você recebe a Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Nós estamos limpos, fomos purificados, os nossos pecados foram lançados fora. O sangue de Cristo nos torna alvos como a neve. Como se nunca tivéssemos pecado diante de Deus, porque nós temos agora a justiça de Cristo. Estamos limpos, mas às vezes nós pecamos. E quando nós pecamos, nós sujamos os nossos pés. Então precisamos apenas que os nossos pés sejam lavados. O que é isso, de forma prática? Confessarmos os nossos pecados. Não vivemos em pecado, mas confessar o pecado, entregar nas mãos do Senhor e continuar caminhando. Então aqueles que já estão limpos, que já estão no Senhor, têm os seus pecados, têm o perdão, a sua salvação, nós ainda pecamos, não somos perfeitos, então precisamos confessar os nossos pecados, ter os nossos pés lavados. É isso que Jesus está falando, mas ele diz assim, mas nem todos estão limpos. Tem um entre vocês que não tem o perdão dos pecados. Tem um entre vocês que não nasceu de novo. Tem um entre vocês que é um filho de Satanás. Que nós sabemos quem é, Judas, que abriu o coração para Satanás, para trair Jesus. Verso 11 fala, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Judas não estava limpo.
Judas, ele entregou a vida a Satanás. Ele cedeu à tentação do dinheiro. E foi pouco dinheiro, 30 moedas, pela qual ele traiu a Jesus. Quando terminou de lavar-lhes os pés, verso 12, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então você vê, ele serviu, ele lavou os pés e agora ele volta. Ele volta ao lugar dele, de Senhor, de mestre, de mais importante. De forma alguma aquele ato de servir o diminuiu. E é tão importante nós entendermos isso, pessoal. Muitos de nós pensamos assim: se eu fizer isso aqui é coisa de servo, aí vão achar que eu sou um servo, vão achar que eu sou inferior. Não. Como nós lemos em Efésios, nós somos herdeiros, nós somos filhos. Servir não vai me diminuir em nada. E Jesus volta para a posição que ele tinha. E aí ele dá a aplicação de tudo aquilo. Verso 13. Ele pergunta: vocês entendem o que eu fiz? E aí ele explica: vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu sou. Aí ele fala para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz agora ao lavando os pés de vocês? Vocês me chamam de senhor, de mestre? Verdade, eu sou o senhor de vocês. Eu sou o mestre de vocês. Pois bem, se sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, então se eu sendo o mais importante, me sujeitei a lavar os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, se o próprio Jesus lavou o pé, quem sou eu para não lavar o pé do meu irmão? Quem sou eu para não servir o meu irmão, sendo que o próprio Jesus, sendo Senhor e Mestre, serviu? Isso é uma super lição do reino de Deus. Se você aprender isso, você vai longe no reino de Deus. A lição de servir, a lição de se humilhar. Se isso cair na sua mente, no seu coração, você vai longe no reino de Deus. Porque Jesus disse assim: aquele que quer ser o primeiro deve ser o quê? O último e servo de todos. Então, para crescer no reino de Deus é dessa forma. Foi assim que ele ensinou, foi assim que ele colocou em prática, foi isso que ele viveu. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Isso é incrível. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E aí ele conclui com essas palavras agora do verso 17. E nós vamos concluir também essa manhã. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, a respeito da importância de servir, a respeito de que o servir não vai te diminuir, não vai fazer que você deixe de ser quem você é herdeiro, você é filho de Deus, você não precisa provar nada para as pessoas. Você já sabe disso, você vai desfrutar a felicidade disso. Felizes serão se praticarem essas coisas. Gente, não que a gente busque isso, mas você ouvir alguém falar assim: o papai é fogo, né? O papai já faz o todinho, já faz o café da manhã, já deixa tudo prontinho. É uma alegria, porque você está servindo e aquilo está sendo uma bênção na vida das pessoas que você está amando, você está servindo. Felizes serão se praticarem. É uma alegria que eu tenho que eles não têm. A dela é só de receber ali e tomar o Nescauzinho dela. A minha vai além. A felicidade daquele que serve vai além. E não pelo reconhecimento das pessoas, mas sim pelo reconhecimento de Deus. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor. Se nós fazemos alguma coisa para as pessoas, nós vamos ficar frustrados, porque as pessoas não nos agradecem, as pessoas... É assim mesmo. Nós temos que fazer para Deus. Se eu fosse parar para pensar no que eu fiz para alguém, quantas pessoas não me
não me agradeceram, viraram as costas para mim, eu já está acabado como no ministério. Mas não, eu faço para Deus. Então, como eu faço para Deus, a cada manhã as misericórdias dele se renovam e me dá mais combustível para fazer de novo. E é assim com cada um de nós. Faz para Deus, faz para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Você vai ver as pessoas sendo abençoadas e você vai ser feliz. Porque agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem.